galera, canal Davi Tavares aqui. E hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui como continuação daquele vídeo que eu fiz aqui no meu canal, falando a respeito dos fofoqueiros de plantão. Eu falei do Fuxico Gospel, do Paulinho, descobri o nome dele do canal No Entanto, do André Carpano e do canal Zion, que são os principais comunicadores que trabalham semanalmente expondo escândalos, expondo fofocas. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu percebi que algumas pessoas foram nos comentários daquele meu vídeo e acabaram fazendo uma interpretação errada da mensagem que eu quis expor ali no vídeo. Então desde já eu queria falar para você, eu sou a favor da exposição de escândalos, dos escândalos daqueles falsos pastores e daqueles cantores gospel que possuem o ministério público. Ou seja, se o cara ele ministra em vários estados do país e é reconhecido como homem de Deus ou como mulher de Deus, mas na vida privada ele está praticando mal, está praticando iniquidade, está gerando escândalo, eu sou a favor daquilo que o pastor Anderson Silva expôs ali na sua live. Se o ministério dele é público, ele precisa se arrepender publicamente. Então desde já, quando eu fui falar dos canais de fofoca, em nenhum momento do vídeo eu afirmei que eu sou contra a exposição. Pelo contrário, tem vídeo aqui no meu canal expondo alguns tipos de casos, né? Sem citar o nome, mas eu expus ali a minha denúncia contra falsos pastores e contra cantores gospel que se utilizam do seu ofício ministerial para serem imorais e para praticarem o mal. Então algumas pessoas entenderam errado o que eu quis dizer, mas qual foi a minha crítica em relação aos canais de fofoca gospel? Para que serve, queridos, a exposição do escândalo? Para que serve a disciplina bíblica? A disciplina bíblica, segundo o Evangelho de Cristo, serve para proteger a igreja do Senhor Jesus. Então, por exemplo, quando um escândalo como esse é exposto publicamente, por que a gente cobra que o cara ele se arrependa publicamente? Para que aqueles que estão lá fora, para que aqueles que não fazem parte da igreja reconheçam. A igreja também combate o pecado que existe no meio deles. Entendeu? Então, queridos, desde já eu queria falar algo para você bem sério. Eu vou ler primeiro o texto com você, um texto bíblico, para você não ficar dizendo que eu estou falando a opinião da minha cabeça. Mateus capítulo 18, verso 7, isso aqui foi Jesus que falou. Ai do mundo por causa dos escândalos, é necessário que haja escândalos, mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Então Jesus falou ai do mundo. Quando ele fala ai, aí Jesus ele está essa declaração do ai do mundo, você vê isso muito lá em Apocalipse. Isso, quando Jesus fala isso, ele está falando a respeito do juízo que vai vir sobre o mundo por causa dos escândalos. E ele fala aí do mundo por causa dos escândalos, é necessário que haja escândalos. Ou seja, Jesus ele está querendo nos dizer aqui, queridos, que é impossível que não haja escândalos. Sempre vai ter escândalo no mundo e sempre vai ter escândalo no meio da igreja. Então desde já, queridos, aprenda bem qual é a minha crítica contra os canais de fofoca gospel. Os canais de fofoca gospel, eles não divulgam o escândalo para o bem da igreja, mas eles divulgam o escândalo com a intenção e com um discurso de menosprezar a igreja de Cristo. Ou seja, você vê que esses caras dos canais de fofoca gospel que eu já citei no primeiro vídeo, eles constantemente pegam a notícia do escândalo e tentam passar para os leigos, passar para os novos na fé que não tem muita maturidade, que ainda não tem muito conhecimento, de que no Brasil não existe mais igreja de verdade, de que no Brasil, por causa dos escândalos, não existem pastores que são homens santos e verdadeiros homens de Deus. Eles querem insinuar para você que não vale mais a pena se congregar. Ou seja, eles querem passar a imagem para vocês de que a única igreja que existe no Brasil é aquela igreja que está envolvida em escândalos. É aquela igreja, como o pastor Anderson Silva citou, que é a coberta, que encobre a iniquidade praticada por muitos dos seus pastores. Então, queridos, o que Jesus está falando aqui é claro, a palavra de Jesus, é necessário que haja escândalo. Escândalo sempre vai haver, até mesmo no meio da igreja, queridos, porque a igreja é um local de pecadores redimidos. Infelizmente, queridos, na igreja existem pecadores redimidos, mas eles também são peregrinos. Você já deve ter lido o livro ou assistido o filme do Peregrino, que explica muito isso.
Existem muitas pessoas que estão nas igrejas, que aceitaram Jesus, mas não perseveram na fé e se voltam para a vida de iniquidade novamente. E como Jesus mesmo falou que quando alguém se desvia da fé, esse recebe 7 demônios piores do que aqueles que ele recebeu um dia. Então, queridos, é necessário que haja escândalo. Mas o que é escândalo? Escândalo como você vai ver, por exemplo, aqui o termo escândalo, segundo a sua acepção primitiva no grego, significava causa de queda. Por que o escândalo ele precisa ser exposto diante da igreja, querido? Primeiro, para que o cara ele venha responder à igreja a respeito da sua iniquidade. E segundo, queridos, porque o escândalo não é apenas um pecado. O escândalo é muito mais até do que uma iniquidade, porque o escândalo ele não destrói apenas o que causou o escândalo, mas como o termo grego do escândalo significa causa de queda, ele causa a queda daqueles que ainda são novos na fé. Você está entendendo? Tipo, por exemplo, um cara que nem eu sou um cara jovem, mas eu já tenho uma certa maturidade da fé. Eu tenho uma solidez espiritual muito maior do que uma pessoa que se converteu ontem ou se converteu semana passada. Então eu tenho maturidade para assistir os canais de fofoca gospel e não cair no discurso deles. Mas infelizmente nem todo mundo tem isso. Inclusive tem uma moça que ela citou, eu até fixei, você pode olhar no meu vídeo, nesse vídeo que eu fiz sobre os canais de fofoca gospel, que eu fixei o comentário dela, que ela me agradeceu porque o vídeo que eu fiz acabou chegando no momento certo. Ela falou que de tanto ela assistir esses canais de fofoca gospel, ela estava desacreditada a respeito da Igreja de Cristo. Era como se para ela no Brasil não existisse mais verdadeiras igrejas, como se a Igreja de Cristo ela tivesse deixado de existir. Ou seja, queridos, então esses canais de fofoca, quando eles fazem esse tipo de exposição de escândalo de forma astuciosa, de forma oportunista, para que outros cristãos, ainda não muito maduros na fé, sigam o mesmo exemplo deles de não se congregar em igreja nenhuma, de não aceitar ser discipulado, de não aceitar ser pastoreado. Ou seja, queridos, eles acabam cometendo um escândalo até pior do que aquele escândalo que um certo falso pastor cometeu. Desde já eu vou repetir para você, o escândalo não é quem divulga. Preste bem atenção. O escândalo é quem cometeu. Ou seja, quem cometeu o escândalo é o pastor que assediou uma de menor da sua igreja. Quem cometeu o escândalo é uma cantora gospel que traiu seu marido no exercício do seu ministério musical. Você está entendendo? Só que existe uma forma. A forma da igreja trabalhar é convocar esse irmão e essa irmã, esse pastor que se tornou um devorador, que se tornou um falso pastor por gerar escândalo, é expor. A igreja expor diante de toda a congregação. O pastor fulano de tal, por não se arrepender, foi expulso do ministério. E no caso de crime, no caso de um pastor que assedia uma de menor, a igreja ela vai mais além. A igreja ela deve denunciar o sujeito para a polícia. Você está entendendo? Então, a gente tem... Então, voltando aqui para o assunto dos fofoqueiros gospel. Você presta atenção que eles sempre se apresentam com o mesmo discurso, ou seja, aquelas teorias da conspiração, a igreja está envolvida com maçonaria, pastor fulano de tal é maçom, do lado da igreja batista, do lado da igreja da Assembleia de Deus tem um templo maçom, então isso mostra como a igreja brasileira está corrompida, não vale mais a pena se congregar. Então, queridos, eu vou falar algo bem pesado para você. Ou seja, quando você combate a falsa igreja, que é a igreja que comete vários escândalos, que ferem mulheres, que ferem novos convertidos na fé, porque existe um grupo de desigrejados que infelizmente não se congrega hoje porque realmente foi ferido. É aquela pessoa que é nova na fé e ela confiou na pessoa do pastor e foi ferida por esse pastor. Mas existem também casos de pessoas que deixaram de se congregar por causa de rebeldia. Eu conheço porque eu sou filho de pastor, eu convivo com isso. Tem gente que vive numa iniquidade tão pesada que não aceita a disciplina da igreja, não aceita o conselho do pastor e sai chutando balde, falando mal de todo mundo, inventando mentira. Então a gente tem que olhar os dois lados da mesma moeda. Então, a partir do momento que esses canais de fofoca eles se utilizam dos escândalos que sempre existiram na igreja e sempre vão existir,
Eu vou citar um exemplo para você aqui. Na igreja de Corinto, Corinto era uma das cidades mais imorais da época, queridos. E Paulo ele chegou a afirmar que tinha um imoral dentro da igreja de Corinto, que ele era tão imoral que a imoralidade dele sobrepujava a imoralidade da própria cidade de Corinto. Agora eu pergunto para você, Paulo mandou o pessoal sair da igreja? Sai da igreja de Corinto, porque no meio dessa igreja tem escândalo. Você vê, por exemplo, que lá em Apocalipse havia uma das igrejas que tinha uma profetisa chamada Jezabel, que ela influenciava as pessoas da igreja para a imoralidade. Você está entendendo? Agora eu pergunto para você, Jesus, ao mandar sua carta para as igrejas, para essa igreja, ele mandou que as pessoas saíssem da igreja? Não, querido. Então, deixando claro para encerrar o vídeo, queridos, ai do homem pelo qual vem o escândalo. Agora eu vou falar algo mais pesado para você. Se a forma gananciosa de se expor escândalo, se a forma como você está expondo escândalo está fazendo com que pessoas abandonem o corpo de Cristo, está incentivando pessoas a não se deixarem mais ser discipuladas e pastoreadas, eu quero dizer que você também está escandalizando o povo de Deus. Preste bem atenção, vocês do Fuxico Gospel, você, Paulinho do canal No Entanto, canal do Zion e André Carpano, eu conheço uma pessoa de uma das congregações da minha igreja, de outra cidade que eu não vou citar o nome. Um amigo meu me contou, Davi, fulano de tal que era líder do Ministério do Louvor, deixou de se congregar, parou de ir para a igreja e se desviou porque começou a assistir o canal André Carpano. Então não vem dar uma de bom moço para mim aqui não. Vocês não estão interessados no arrependimento do povo de Deus. Vocês não estão interessados no bem da igreja. Vocês estão desviados da fé, estão incentivando pessoas que ainda são novas na fé a seguirem o mesmo caminho podre que vocês estão seguindo. Então é o seguinte, vocês estão gerando tanto escândalo como esses pastores bandidos imorais que se intitulam pastores, mas são lobos devoradores. Se tem gente abandonando o corpo de Cristo por causa de vocês vão prestar contas diante de Deus. Quero pedir perdão aqui se eu me alterei um pouco, queridos, mas eu não estou dando a opinião da minha cabeça. Eu estou lendo palavra de Deus. Eu quero que você me mostre no Evangelho uma palavra de Paulo, uma palavra de Pedro e uma palavra de Jesus mandando as pessoas saírem de suas congregações por causa de escândalo. Se tem escândalo no meio da igreja, a gente vai resolver combatendo. A gente vai resolver denunciando, a gente vai resolver cobrando o arrependimento daqueles que estão cometendo escândalo. Queridos, preste bastante atenção. Se você abandona o corpo de Cristo, você também abandona Cristo. Eu vou repetir de novo, se você abandona o corpo de Cristo, você também está abandonando Cristo. Não tem como você ser filho de Cristo se você está rejeitando os seus irmãos na fé. Quero dizer para você que existem sim falsos cristãos e falsas igrejas, mas eu quero dizer para você que eu que estou falando para você, eu não sou um falso cristão. Eu conheço várias igrejas que estão na direção de verdadeiros anjos de Deus. Então eu quero aconselhar você que está me ouvindo, eu não estou falando nada da minha cabeça, eu estou pregando o Evangelho para você. Não dê ouvidos para a podridão desses fofoqueiros gospel. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, curta o vídeo, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe essa mensagem para o máximo de pessoas que você puder. Amém.